Olá, meu nome é Denise e essa é a nossa aula de número 4, que vamos falar sobre os teoremas de Thevenin e Norden. Bom, para que servem esses dois teoremas? Eles servem basicamente para reduzir circuitos muito grandes em circuitos menores. E assim você pode, com menos dificuldade, definir qual é a tensão e a corrente que passa por esses dois terminais. E assim você pode pôr a sua carga, por exemplo, um resistor ou até mesmo uma lâmpada. Esse circuito ele deve conter fontes e resistências, por exemplo, vão ser elementos lineares. E pelo modelo de Thevenin, a gente pode substituir um circuito grande como esses dois elementos. Por exemplo, a gente vai ter um gerador de tensão, um gerador de força eletromotriz e em série com uma resistência de Thevenin. Por exemplo, a resistência equivalente de todo o circuito quando eu curto-circuitar as fontes. Já no modelo de Norden, a gente vai ter um gerador de corrente em paralelo a uma resistência equivalente, a mesma do de Thevenin. Vai ser quando eu curto-circuito as fontes e eu encontro esse valor. Bom, a partir daqui, a gente vai aprender a calcular dessas duas formas e encontrar a tensão e a corrente que passa entre esses dois terminais quando eu ponho uma carga aqui. Olá, meu nome é Denise e essa é a nossa aula de número 4, que vamos falar sobre os teoremas de Thevenin e Norden. Bom, para que servem esses dois teoremas? Eles servem basicamente para reduzir circuitos muito grandes em circuitos menores. E assim você pode, com menos dificuldade, definir qual é a tensão e a corrente que passa por esses dois terminais. E assim você pode pôr a sua carga, por exemplo, um resistor ou até mesmo uma lâmpada. Esse circuito ele deve conter fontes e resistências, por exemplo, vão ser elementos lineares. E pelo modelo de Thevenin, a gente pode substituir um circuito grande como esses dois elementos. Por exemplo, a gente vai ter um gerador de tensão, um gerador de força eletromotriz e em série com uma resistência de Thevenin. Por exemplo, a resistência equivalente de todo o circuito quando eu curto-circuitar as fontes. Já no modelo de Norden, a gente vai ter um gerador de corrente em paralelo a uma resistência equivalente, a mesma do de Thevenin. Vai ser quando eu curto-circuito as fontes e eu encontro esse valor. Bom, a partir daqui, a gente vai aprender a calcular dessas duas formas e encontrar a tensão e a corrente que passa entre esses dois terminais quando eu ponho uma carga aqui. Dando continuidade à nossa aula, nós temos aqui um exemplo e nós vamos calcular ele por Thevenin. Quando eu tenho os dois terminais aqui, eu vou querer saber a tensão e a corrente que está em cima desse resistor. Aqui eu tenho meu terminal A, meu terminal B. Então, o primeiro passo. Eu descubro qual a corrente que está circulando dentro dessa malha, quando eu retirar esse resistor. Quando eu retiro, o circuito ele vai ficar em aberto. Ele vai ficar dessa forma. Então, consequentemente, eu não vou ter corrente circulando por aqui. Então, eu calculo só a corrente que está nessa malha e ela vai ser a minha corrente que eu vou usar no meu cálculo. Aplicando as leis de Kirchhoff, eu posso descobrir a corrente que circula dentro dessa malha. Aqui, como tem um resistor, eu vou ter uma queda de tensão. Então, eu vou pela lei de Ohm e descubro a queda de tensão. E pela lei das malhas, eu igualo a zero. Então, 12 menos 330 vezes a corrente que está circulando aqui, que eu vou chamar de I1, menos essa fonte, menos 100 I1, menos 470 I1, menos 100 I1. Eu não botei mais 100 e 2 porque justamente o nosso circuito está em aberto nesses dois terminais. Fazendo os cálculos, eu vou ter que 9 menos 1000 e 1 vai ser igual a zero.
Aqui a gente iguala a 0, liberação das malhas. E o resultado, a gente traz o 9 para cá, fica menos 1000. E 1 é igual a menos 9. E eu tenho que I1 é igual a menos, dividido por menos, vai dar mais, 9. 9 dividido por 1000, 9 miliamperes. O segundo passo, prosseguindo aqui, é descobrir a minha tensão que está sendo aplicada entre esses dois terminais. Eu vou descobrir o meu gerador de TVNAN. Por lei, quando eu tenho um circuito em paralelo, a minha tensão vai ser igual para todo o circuito. Então, a minha tensão que eu tenho aqui vai ser igual à tensão que eu tenho aqui, igual à tensão que eu tenho aqui. Então, no caso, a minha tensão de TVNAN vai ser igual à minha tensão de AB, que vai ser igual à minha tensão de CD. Então, o segundo passo é calcular isso, a tensão de TVNAN. Eu vou ter que 3 volts mais a queda de tensão que eu vou ter nesse resistor. 100 vezes. A corrente que eu calculei aqui foi a que eu encontrei. Então, a corrente que eu vou por aqui vai ser exatamente 9 mA, que é 9 vezes 10 a menos 3. Fazendo todos os cálculos, eu vou descobrir que a minha tensão de TVNAN vai ser 3,9 volts. Esse é o meu segundo passo. O terceiro passo, depois de eu descobrir o meu gerador de TVNAN e a minha corrente, a corrente eu descobri para descobrir o gerador. O terceiro passo vai ser descobrir a resistência. E como eu faço isso? Eu curto o circuito às fontes. Eu vou ter 330 em série com o 100 e o 470, e esses três em paralelo com 100 ohms. Então, eu vou ter que 330 mais 470 vão ser 800, mais 100, 900. Então, a minha resistência equivalente vai ser igual à minha resistência de TVNAN. E isso vai ser igual a 900 vezes 100, que é esse aqui, dividido por 900 mais 100. Fazendo os cálculos, aqui fica 9 e aqui fica 1000. Eu corto zeros. Agora, nós vamos calcular o mesmo exemplo, só que dessa vez por Norton. E a regra é que dê o mesmo resultado, tanto para a corrente como para a tensão. Bom, prosseguindo. O que a gente faz nesse caso? Por Norton, em vez de retirar o nosso resistor, nós vamos curto-circuitar ele e, consequentemente, vai ter uma corrente circulando dentro dessa malha, que a gente vai chamar de I2. E essa minha I2 vai ser igual à minha corrente de Norton. Essa daqui. Então, como a gente vai fazer? Aplicando novamente as leis de Kirchhoff, a gente vai ter que 12 menos 330i, menos 3, mais 101. Aí aqui a gente vai ter mais 102, menos 470 e assim consequentemente. Aqui a gente vai ter mais 102 igual a 0. Então, vai ter que menos 1000 vai ser igual mais 102 vai ser igual a menos 9. Agora, essa vai ser a nossa primeira equação. A nossa segunda equação, eu vou anotar aqui embaixo. Vai ser 3. Aqui vai ser um curto-circuito. 3
menos 100 e 2 mais 100 e 1, que vai ser igual a 0. Trazendo esse para cá, vai ficar menos 3 aqui do lado. Então, esse vai ser a minha segunda equação. Resolvendo todos os cálculos por Kirchhoff, nós vamos ter que a nossa corrente I2 vai ser igual a 43,34 mA. Essa vai ser a nossa corrente equivalente de Norton. O resistor de Norton, ele vai ser exatamente igual ao mesmo resistor que a gente encontrou aqui. Ele vai ser 90 ohm, porque a gente vai curto-circuitar as fontes e o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, eu vou ter que Rn vai ser igual a 90 ohm. Agora, é só calcular, pondo novamente o resistor aqui. 910 ohm. Eu vou pôr aqui 90 e aqui 443,34. Calculando em paralelo o meu resistor equivalente, eu vou ter que, para provar esses valores, eu vou ter que 90 vezes 910 vai ser igual a tanta, dividido por, aqui vai dar 1000, 81,9. 81,9 vezes 43,34 é igual a esse. E eu vou tirar 3 casas, eu vou trazer pra cá 1, 2, 3. O final vai ser 3,5, aproxima 3,55. Agora, a gente vai pegar a corrente dentro desse ponto aqui, porque a gente sabe que a corrente no circuito em paralelo, ela é dividida. Então, aqui a corrente vai ser exatamente a tensão sobre a resistência. O número que a gente achou, 3,55, dividido por 910. 3,55 sobre 910, que vai ser igual a exatamente 3,9 mA. E você pode conferir que o resultado deu exatamente o mesmo nos dois modelos, porque eles servem para a mesma coisa, só que de formas diferentes.